Vamos falar alguma coisa sobre as palavras objetivo e subjetivo, objetividade, subjetividade. Objetivo ou objetividade são palavras derivadas de objeto, enquanto que subjetivo e subjetividade são palavras derivadas de sujeito. Acontece que na língua portuguesa, muitas vezes a gente usa a palavra objetivo com o sentido de meta, meta a ser atingida, um determinado ponto a ser atingido, e isso acaba, por vezes, fugindo um pouco desse sentido de objeto, ou fazendo esquecer desse sentido de objeto. Muitas vezes existe então uma certa tendência a achar que a palavra que relacionada com subjetivo ou com subjetividade seja alguma coisa menor em relação ao objetivo e à objetividade, né? Então, muitas vezes se diz de uma maneira um tanto lamentosa, falando, mas isto é muito subjetivo, dando a entender que é alguma coisa um tanto vaga, mas, na verdade, o subjetivo é aquilo que está ligado ao interior da pessoa, ao interior das pessoas. Enquanto que o que é ligado aos objetos da objetividade é uma coisa mais exterior. O filósofo francês Guattari, em certa altura dos anos 60, ele estava assim um tanto entusiasmado com a valorização da subjetividade na sociedade e tal, mas aí a partir dos anos 70, 80, ele foi ficando assim um tanto entristecido, vendo que cada vez mais existia uma valorização do objetivo, da objetividade, ou seja, daquilo que é objeto, e uma desvalorização cada vez maior do que seja subjetivo ou da subjetividade. Na verdade, deve existir um balanço entre essas duas coisas. O excesso de objetividade é alguma coisa que muitas vezes está relacionada com enxergar tudo como objeto, inclusive as pessoas como objeto de pesquisa, né? Então, como alguma coisa assim sempre passiva, sempre sendo podendo ser manuseada, manipulada como um objeto qualquer. É o contrário de sujeito. O sujeito é aquele que tem a ação, aquele que toma a ação, né? Como a gente usa em gramática, né? A figura do sujeito na gramática diz respeito justamente a essa pessoa que age, que toma decisões, enfim, ao ser humano, à pessoa que tem autonomia, que tem liberdade de pensamento, ação, etc. Então, esse uso exagerado ou valorização exagerada do objetivo em detrimento do subjetivo pode acabar levando, de certa forma, aquilo que tem sido chamado de desumanização. Então, na desumanização, seja na área da medicina ou mesmo em outras áreas da sociedade, a desumanização diz respeito a uma certa objetificação das pessoas. As pessoas serem transformadas apenas em objeto, seja de pesquisa, ou seja de vendas, ou seja do que quer que seja que exista aí na sociedade, sem ter poder de decisão de sujeito, né, de sujeito que age, que tem a ação. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com o uso dessas palavras e sempre valorizar esse subjetivo.
Eu conheço o que é subjetivo a partir de alguém descrever, alguém opinar. Não tem nenhum aparelho neurológico, nenhum aparelho radiológico que vai mostrar o que é a subjetividade de alguém, que vai lá mostrar o que é a mente, o que a pessoa pensa. Às vezes existe um pouco uma certa divulgação de alguma pesquisa que está chegando nesse ponto, já estamos quase desvendando a mente, esse tipo de coisa. Não, mas o que a pessoa pensa, o que ela pensa, ou o que sente, são coisas que são reveladas pelo sujeito que vai expondo isso, e não através de algum meio artificial. Esses outros meios apenas são associações, são aproximações, mas nunca são o próprio pensamento de alguém.